o tal do Marquês de L'Hopital era um matemático amador, mas que não era um grande matemático. Então, isso não era incomum. Provavelmente ele patrocinava alguns matemáticos e um deles era um matemático bastante importante, um suíço chamado Johann Bernoulli. E ele tinha um acordo, eu não sei exatamente os termos do acordo, mas nesse caso, o acordo foi, o Bernoulli demonstrou isso. E, num certo sentido, vendeu para o Marquês. Não sei exatamente o arranjo comercial que era feito aí. Ou seja, o Marquês publicou como se fosse dele, né? Mas era um arranjo entre o tal Marquês de L'Hopital, que a única coisa na vida que ele deve ter feito, assim que ficou alguma coisa, foi isso aqui, mas que não foi ele que fez, foi o Johann Bernoulli. É curioso porque o Johann Bernoulli é um grande matemático. E é uma dinastia de matemáticos. Eram dois irmãos, teve o filho, acho que foi até o neto, etc. Várias pessoas dessa família Bernoulli que eram bons matemáticos. E para os matemáticos profissionais, todo mundo conhece, mas a maioria de vocês nunca ouviu falar no Bernoulli, mas todo aluno que passa pelo cálculo 1 ouve falar do tal da regra de L'Hopital, né? Então, para a posteridade, para a maioria das pessoas, o Bernoulli é um desconhecido. E ele era um matemático muito bom. E o Marquês de L'Hopital, que não era matemático, praticamente, foi que ficou com o nome aqui. Mas tudo bem, né? Ele patrocinou os caras. Assim, o Bernoulli conseguiu fazer muitas outras coisas importantes na história da ciência da matemática. Tem uma parte importante da matemática foi desenvolvida ali no fim do século XVIII, 1700 e tanto, até o início meados do século XIX. Depois tem consequências que é chamado cálculo de variações, e os irmãos Bernoulli foram importantes. Eu não sei se foi o Johann ou se foi o irmão dele que provou que descobriu como é que era a superfície. Era um problema que desde a época do Galileu, mesmo antes, o pessoal estava tentando descobrir, que era o seguinte: qual é a superfície que, se você jogar uma bolinha e não tem atrito, que ela vai deste ponto até esse no menor tempo possível. Era um problema que vivia atormentando. E um dos irmãos Bernoulli resolveu esse problema usando uma estratégia muito interessante, que é aquela coisa da lei de Snell. Uma analogia com a lei de Snell. E resolveu. E aquela curva chama braquistócroma. Um nome complicado. Mas ela está relacionada com função hiperbólica. Né? Com funções hiperbólicas. Então, por exemplo, eu acho que o Galileu disse que era o plano, a reta. Mas o pessoal começou a fazer uns experimentos e percebeu que não era um plano inclinado. Você pode pensar assim: eu tenho esse ponto e esse ponto estão fixos. Eu quero ir daqui até aqui com uma superfície de tal maneira que, se eu soltar uma bolinha daqui até aqui, a aceleração da gravidade é constante nessa direção. Qual é o menor tempo possível? E eu acho que Galileu, um dos pré-cientistas, né, assim, famoso, propôs que fosse o plano inclinado, mas não é. E aí, alguns experimentos mostraram que não era, que era alguma coisa curva. Assim. E é essa curva que foi um dos irmãos Bernoulli que descobriu. O log está tendendo a zero, aqui nesta conta. Que valor de log que dá zero? Qual é o valor da variável? Para que valor o log dá zero? 1. Então, na verdade, o que você faz aqui, você põe o limite para dentro, porque a função é contínua, e aplica a exponencial dos dois lados. Do lado de cá vai ficar x, vai ficar o limite. A conta aqui, o passo é assim, se escreve assim: ó, log n de limite, e essa passagem daqui para cá usa a continuidade do log no seu domínio. Isso aqui é zero, certo? Então, o log desse cara é zero. Então, quem é esse cara? Ou, se você quiser, aplica exponencial dos dois lados aqui. Também dá. Ou então faz direto aqui, usando esse mesmo tipo de argumento com exponencial. Observe que é razoável, né? Que x elevado a x, quando x tende a zero, vai para 1. Se você pensar para cada valor de x,
Se você pudesse fixar o x, né? Precisa tomar cuidado, não é isso, mas a ideia é que você está indo... Cada número diferente de 0, que você eleva a 0 dá 1. Isso é a definição. Então, aqui o que você está fazendo é, você pega um número e tem esse número, os dois estão indo para 0. Então, essa aproximação aqui, a pergunta é, isso também está sempre indo para 1, né? É isso que a gente mostrou, ele vai para 1. Não acontece nada estranho, é exatamente o esperado. Se você pudesse fazer os limites separados, né? Fazer o limite primeiro desse cara aqui, de cima, daria 1, e depois você faz o limite de baixo, mas não pode fazer. Não pode fazer, certo? Os limites aqui, as duas coisas têm que ir junto. E a demonstração é essa aqui. Aliás, por exemplo, vamos supor que aqui fosse x elevado a 2x. Exercício para vocês pensarem. Pensa nesse aqui. Em vez de x elevado a x, x elevado a 2x. Ou x elevado a x ao quadrado. Uma outra possibilidade. Ou, pensa nessas duas aqui. Ver se faz alguma diferença. Aplica o mesmo método. Tá? Um exercício interessante. Ele pode pôr o 2x embaixo. Tem várias possibilidades. Né? Fazer isso aqui olhando o que está acontecendo. Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Os problemas de otimização, eles estão relacionados com uma situação em geral que tem alguma aplicação, que tem alguma situação que vem de um problema real, modelado matematicamente, e você quer ou maximizar ou minimizar alguma função que vai aparecer, alguma grandeza. Então lembra daquele problema da lata? Nós já fizemos aqui. A gente tinha uma lata cilíndrica que nós queríamos determinar o raio e a altura. De tal forma que o volume sendo dado, no caso a gente trabalhou com 1 litro, quais os valores de RH, o raio da base da lata e a altura, para que a área seja o menor possível, na verdade a quantidade de material, se a gente supuser que o material é uniforme. Mas vamos falar para que a área da lata seja o menor possível, ou da superfície da lata seja o menor possível. Ou seja, a então, dado o volume, a gente quer minimizar a área. A área da lata é toda a superfície da lata, incluindo o fundo e a tampa. E a gente fez essa conta usando o seguinte. Vamos recuperar. O volume é a área da base vezes a altura, então é πr2 vezes h. A área é 2 vezes πr2, que é a tampa e o topo, né? Mais 2πr, que é a lata aberta, né, desenvolvida assim, que é o comprimento, vezes a altura, que dá esse retângulo. Que é a lateral da lata. Então, essa é a área da base, mais a área da altura, mais a área da lateral. Essa função aqui era restrita ao valor 1, que a gente colocou em centímetros cúbicos, então 1000 centímetros cúbicos.
E substituindo o H usando essa fórmula, né? Então isso aqui com H igual a 1000 sobre πr2, a gente obtém então a função área em função só de R, que era a função 2πr2 mais, cancela o π, esse aqui vai ficar 2000, né? Quando eu substituir o H ali, vai ficar 2000, o π cancela, R sobre R ao quadrado, 2000 sobre R. Então, usando a informação de que o volume é constante igual a 1000 centímetros cúbicos, a área seria dada assim, se todas as medidas aqui, esse aqui está, o valor aqui seria o R em centímetros, a gente teria centímetros quadrados, né? Então, essa é a fórmula. Essa fórmula, essa função, nós calculamos a primeira e a segunda derivada. Então, a primeira derivada era 4πr menos, né, 2 sobre R não, menos 1 sobre R2, 2000 sobre R2. Essa é a derivada. E, portanto, essa função, se a gente olhar, ela tem, para valores de R pequenos, essa parte aqui vai para zero e essa parte explode, então ela é negativa. A partir de um certo ponto, tem um valor em que isso é zero, né? O valor em que isso é zero é um ponto crítico, tem um valor só, que é dado pela raiz cúbica do que? Se eu passo isso para cá e divido, de 500 sobre π. Esse valor a gente chama de R0, ele é um ponto crítico. Mas se a gente analisar a derivada à esquerda e à direita, a gente já vê que a esquerda a derivada é negativa e a direita a derivada é positiva, e portanto é um ponto de mínimo absoluto. Então, isso praticamente já resolve o nosso problema, né? Que essa expressão aqui, que eu tenho, ela é positiva, negativa à esquerda desse ponto e positiva à direita desse ponto, porque essa função é estritamente crescente e essa aqui é estritamente decrescente. Então, uma vez que cruzar, o sinal não volta mais. Então, ela passa de negativa para positiva, neste ponto é R0. Portanto, o gráfico tem uma cara assim. Aliás, aqui é bom observar que a gente só vai trabalhar para R positivo, né? R negativo não faz sentido. Então, meu R0 está aqui. E a minha função... Eu vou escrever já a função A, né? Esta função aqui, ela explode no zero. E quando R vai para infinito, esse termo, ela explode no zero por causa disso aqui, vai para mais infinito, esse aqui vai para zero, e no mais infinito esse vai para zero e esse vai para mais infinito. Então e esse comportamento aqui, ela deve ter um valor de mínimo aqui. E tem esse comportamento assim. Preliminarmente é assim, né? Desenhar melhor isso aqui um pouco. Aqui está o ponto de mínimo, é só um ponto. A gente pode calcular a segunda derivada e observar que a segunda derivada dá o seguinte. 4π mais R é menos 2, a derivada é menos 2R elevado a menos 3. Então, o sinal troca, dá 4.000 dividido por R ao cubo. E esse número, para R positivo, é estritamente positivo. Então, realmente, a concavidade é positiva. Não tem nenhum ponto em que troca concavidade, não tem ponto de inflexão. Eu tenho essa situação.
Observe que para concluir que o ponto crítico é um ponto de mínimo absoluto, nós temos duas formas de fazer. Concavidade estritamente positiva, todos os pontos. Isso já é suficiente. Ou analisar o sinal da derivada, que é menos e depois é mais. Então esse ponto é um ponto de mínimo global. A função não volta mais. Nem para esse lado e nem para aquele lado não tem mais chance da função voltar e assumir um valor menor do que esse. Essa função não tem máximo, ela é ilimitada. Então, se você for ou na direção, veja isso aqui. O que acontece se eu for na direção de R? R tendendo a zero significa esticar isso aqui, o H cresce e o R vai para zero. O volume é sempre constante igual a 1, mas a área vai para mais infinito. E do outro lado, você faz o R ir para infinito e o H ir para zero. Então a lata vai ficando cada vez mais baixa, cada vez maior. O volume constante igual a 1. A área também vai para mais infinito. Tá? Isso é mais fácil de ver, né? Porque a tampa quando a R vai para mais infinito, a tampa e o fundo estão crescendo arbitrariamente. Quando ela vai ficando fininha, assim, é um pouquinho mais difícil de ver. Porque você diz, tudo bem, o comprimento é infinito, mas está ficando com raio cada vez menor, então é uma faixinha cada vez mais estreitinha. Mas ainda assim a área vai para infinito. Nas duas direções. Tanto quanto o R vai para zero, quando o H vai para zero. Tá? São essas duas extremidades aqui. Então veja, agora eu comecei a falar de máximos e mínimos com esse exemplo. Mas esse é um exemplo, na verdade, de otimização. A função que aparece é relativamente simples agora para a gente estudar. Não tem nenhum problema, tem pouquíssima informação que você precisa para descrever completamente o comportamento. Não tem assíntotas, não tem nada. Não tem pontos em que a função exploda, né? Limitar ali. No zero, sim. Desculpe, tem assíntota vertical no zero. Não tem... No domínio da função não tem aqui, para valores de R positivo não aparece nenhum ponto complicado. Aparece o ponto crítico. O zero é um x igual a zero, a reta vertical, o eixo y é a assíntota vertical. Desculpa, falei que não tinha assíntota, é claro que tem assíntota. Tá? O comportamento aqui da segunda derivada, observe que o que acontece com a segunda derivada, se a gente quiser entender, quando R vai para zero, ela explode. Então, a segunda derivada também explode aqui. Mas naquela direção, a segunda derivada vai para zero. Então, essa concavidade, na verdade, ela é positiva, mas ela vai diminuindo. Ela não tende a se curvar cada vez mais. Não tem um componente aqui. Esse componente é finito. Isso vai para zero, isso aqui fica constante. Então, ela vai tender para essa concavidade constante. A segunda derivada tem uma assíntota direita também, que é esse valor aqui. E ela é sempre decrescente. Faz assim, né? A segunda derivada é uma função assim. E tende aqui para 4π. Esta tem assíntota. A primeira derivada também não tem assíntota horizontal. E o x igual a zero é a assíntota vertical. A segunda derivada tem uma assíntota vertical no R igual a zero e uma assíntota horizontal com valor 4π. Isso aqui descreve bem o comportamento dessa função. Agora, nós vamos agora usar essa técnica para estudar o problema de otimização, mas a parte mais difícil, em geral, do problema de otimização é traduzir uma coisa desse tipo numa coisa desse tipo. Ou seja, traduzir um problema que tem algum contexto, em geral ele vem em palavras, ele vem em um problema que é colocado e você tem que modelar matematicamente, nesse caso não foi muito difícil, e a partir daí interpretar, estudar e resolver o problema. Vamos fazer um outro exemplo, parecido com esse. Do mesmo tipo, assim. Só que é um problema que pode ser um problema prático, como esse era um problema prático, mas agora é assim.
Vamos supor que você tem um pedaço de terra. E esse pedaço de terra faz a margem ou com o mar ou com um rio. Vamos supor que eu tenho um rio. E você é dono dessa propriedade do lado de cá. E você quer fazer um cercado para que os teus animais aqui possam beber água no rio. Mas você quer um cercado retangular. E você pode enunciar esse problema de duas formas. Ou você tem uma área dada e você quer gastar a menor quantidade de cerca possível, ou você tem a quantidade de cerca e você quer ver a maior área possível. Em geral, o problema é assim, você tem um certo número de animais, cada animal precisa de, vamos supor que seja gado, alguma coisa, precisa de uma certa área para pastar, né? E você então diz assim, não, então eu quero que tenha aqui, sei lá, 10 mil metros quadrados. Que é o quê? 100%. Se for um quadrado é 100%. Uma quadra. Então, um problema relativamente tem uma certa quantidade lá, não é muito grande. Você pode pôr 100 mil, 1 milhão, uma coisa assim. Vamos pôr 10 mil, vamos supor que a área é dada. Tá aqui. Aliás, a unidade daquele problema ali era centímetros, né? No fim, aquela. Voltando naquele problema, lembrem que quando a gente calcula o H a partir do R, a gente obtém que o H é igual ao diâmetro. Ou seja, a largura da base é igual, a altura é igual à largura da base. Aqui eu tenho essa situação, eu quero uma área de 10 mil metros quadrados e eu quero o menor perímetro, eu quero gastar a menor quantidade possível de arame. Vamos ver se o problema faz sentido. Então eu tenho essa área, nós podemos colocar unidades aqui, eu vou colocar esse valor aqui, essa largura é A e essa altura aqui é B. O perímetro não tem esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, na verdade, é o rio, eu quero deixar assim. Quero deixar aberto. Então eu tenho a área é A vezes B. E qual é o perímetro? O perímetro, vou denotar por P, podia ser L, o comprimento aqui, é A mais 2 vezes B. Problema bem simples. E eu quero o quê? Quero estudar esse perímetro em função de A e B. E A e B tem essa restrição que A vezes B é 10 mil. Mesmo tipo de coisa. O que eu faço? Eu resolvo aqui para um deles, por exemplo, posso escrever que B é igual a 10 mil sobre A. Substituo nessa equação, eu fico com A mais 20 mil vezes sobre A, e essa é a fórmula do perímetro. Isso aqui então me dá uma expressão que tem um comportamento meio parecido com aquele. O que acontece? Quando A vai para zero, esse termo vai para zero, e esse aqui vai para mais infinito. Quando A for para mais infinito, esse vai para zero e esse vai para mais infinito, como uma reta, na verdade. Então agora a gente procura o lugar onde isso é zero, a derivada é zero, que vai ser o mínimo. Então se eu derivar em relação a A, essa expressão, eu obtenho 1 menos (20.000 sobre A ao quadrado, que é a derivada de 1 sobre A aqui, é menos 1 sobre A ao quadrado. Isso aqui implica que o P' é zero, se e somente se A for a raiz quadrada de 20.000. O A é a raiz quadrada de 20.000. Então o B é 10.000 sobre a raiz quadrada de 20.000. E, portanto, isso aqui é
multiplico por raiz quadrada de 20.000 em cima e embaixo, dá 1/2 da raiz quadrada de 20.000. Ou seja, o B é metade do A. E é um retângulo realmente como eu desenhei ali, onde o B é metade do A e o produto dos dois dá o meu... Tá certo? Não, tem alguma coisa errada, não tem? Não, tá certo. Esse vezes esse dá 10.000. Ok? Então, como é que é? Essa é a derivada. Essa função aqui, como é que se comporta? Quando A tende a zero, ela explode e vai para menos infinito. Quando A vai para mais infinito, isso aqui vai para zero e esse número aqui tende para 1. Então, o P' tem esse comportamento assim. O P', ele faz assim. Desse valor aqui é 1. Esse é o P'. O P nesse valor, raiz de 20.000, por aqui o A, né? Aqui o P. Raiz de 20.000 é 3, 4, 400 vezes 400. Não. Não, é. 100 raiz de 2. É isso? Mais fácil, né? 140 aqui, 400, tá? 400 vai dar 160.000. Vai dar... Então isso aqui é aproximadamente 142. Não, 1,4142. 141. Obrigado. É bom ter engenheiros na sala, hein? Pessoal que faz conta rápida de cabeça. Então tá aqui, 141 metros, aqui 70. Então vamos pôr aqui na escala, aqui vamos pôr aqui 100, 200. Então eu vou ter uma situação assim, se a gente olhar a função aqui, quando quando A tende a zero, isso aqui vai para mais infinito. Aqui no 141. Qual é o valor que ele assume? A escala aqui. Aqui é o perímetro, né? Então eu tenho que fazer esta conta aqui de somar. Né? Eu tenho que somar esse aqui mais 2 vezes esse. Então quanto que dá o perímetro aqui? O perímetro aqui seria 3 vezes... Não, o B é metade. Então é 2 vezes A, né? Porque A mais 2B... O B é metade de A, 2 vezes A dá 280. Então, o valor aqui, se a gente colocar aqui, por numa outra escala, que é 100, 200, 300, vai dar 242. Então, o perímetro... E aqui ele vai tender a ser uma reta, né? Porque quando A cresce muito, esse valor vai para P igual a A. Isso aqui vai para zero, isso aqui tende a reta de inclinação 1. Você faz assim. E aqui. E aqui vai para mais infinito, assim, essa reta é assim. Então essa aqui é a função, essa aqui é a primeira derivada. A segunda derivada, se a gente fizer aqui, vai dar um valor aqui com um cubo embaixo, sinal positivo, a concavidade é sempre positivo. Da segunda, segunda derivada, aqui também vai dar, mas é aqui. Segunda derivada é a concavidade dessa função. Então eu tenho um ponto de mínimo absoluto. Não, o que eu... Não, isso aqui está errado. Vocês não notaram que isso aqui estava errado? Está totalmente errado. Por quê? Porque tem um zero, é negativo inicialmente, depois fica positivo. Opa. Cadê a escala? Vamos pôr aqui 100, 141, aqui é zero.
O que vai acontecer aqui? Aqui ele vai tender a 1. Então, na verdade, o 1 aqui, vamos pôr nessa escala aqui é 1. Ela vai fazer uma coisa assim. Ah, agora está certo. Ele cruza o 0 aqui, exatamente no mesmo valor que esse, né? Certo? Ok? Vai para menos infinito aqui. Cruza o 0 aqui. E aqui vai para 1. Agora está certo. A concavidade é positiva é aqui. Aqui a concavidade vai dar negativa. Segunda, deriva uma vez, deriva duas vezes essa função. A concavidade vai dar sempre negativa. Aqui dá sempre positivo, que é a derivada dessa função. Tá, então essa é a primeira derivada, essa é a função e essa é a primeira derivada. A segunda derivada eu não preciso fazer, mas se fizer vai dar concavidade estritamente positiva, tem um ponto crítico, ele é mínimo absoluto, mínimo global. Mesmo argumento do outro caso. Tá? Então vejam que esta solução é uma solução assim, você tem uma região que você quer englobar uma área, só que você coloca a restrição de que é um retângulo, pessoal. Cuidado com esse problema é como aqui. Aqui a gente colocou como restrição não só essa coisa do volume, mas que é já uma lata cilíndrica, tem uma limitação. Vamos pensar num problema mais geral. Em vez de eu dizer que é um retângulo, que pudesse ser qualquer forma. Só para a gente pensar um pouco. Nós não sabemos resolver esse problema com cálculo 1. Mas vamos pensar, vamos voltar nesse problema aqui. E pensar assim, eu tenho rio, ou tenho mar, e eu quero englobar um pedaço de terra de uma certa área. E quero gastar a menor quantidade possível de de cerca, de muro, ou seja o que for. E aí? Sem nenhuma restrição de formato. Qualquer formato serve. O que vocês acham que vai acontecer? Quem quer dar um chute? Hein? Pode. Você pode fazer um triângulo assim, ó. Pode fazer um semicírculo assim, ó. Você vai testar. Se você testar, você vai pôr um pedaço de hexágono, um pedaço de octógono, pode fazer o que você quiser. Pode fazer um zigue-zague, que não deve ser muito bom, né, fazer zigue-zague, porque se você faz um zigue-zague, você pode cortar caminho e diminuir um pouco a figura toda. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Posso começar com um triângulo, esse é o mais simples, assim. Depois tem retângulo, depois pode pôr pentágono, pode começar a brincar aí com a figura que vocês quiserem. Qual que é o chute de vocês? Qual é a figura ótima? Que vai englobar uma área dada, menor comprimento de material usado aqui, menor perímetro. Eu não estou contando essa parte aqui. Chute. O que vocês acham? Quem que acha que é o semicírculo? Levanta a mão. Quem acha que é o triângulo? Levanta a mão. Quem acha que é o retângulo? Levanta a mão. Então só tem voto para o semicírculo. Vocês estão ficando mais espertos. Pô. Tá vendo? Estão treinando as coisas de matemática. É o semicírculo. É o semicírculo. Só que, para mostrar que é o semicírculo, não é tão simples, porque você não tem nenhuma restrição sobre o formato. Então, você não tem uma fórmula para o comprimento, né? Assim, a área é dada, mas você, dada uma figura, a fórmula muda para a área, a fórmula muda para o perímetro. Então, esse método aqui parece que não funciona muito bem. E, de fato, não é bem assim que a gente resolve. Né? Você tem que arranjar um jeito de comparar o perímetro com a área, para qualquer figura. Você tem que arranjar uma relação entre perímetro e área, que ela é ótima no caso do semicírculo. Se a gente refletir essa figura para cá, dá uma figura fechada. Se ela é ótima para isso aqui, ela vai ser ótima para o dobro da área, perímetro completo. Né?
E a desigualdade é a desigualdade, existe uma desigualdade chamada desigualdade isoperimétrica, tem até um nome, porque o problema na verdade começou ao contrário, perímetro dado, maior área possível, isoperimétrico. Esse problema é um problema que vem da antiguidade e curiosamente ele está num poema épico chamado Eneida. Alguém já ouviu falar de um poeta romano chamado Virgílio? Que basicamente é a lenda, uma história da fundação de Roma. Né? Enéas a Eneida, por causa do nome de Enéas, está relacionada com a história da fundação de Roma. Mas logo no começo desse poema, isso aqui é uma curiosidade histórica, o poema não é necessariamente histórico, mas certamente alguns fatos lá eram fatos históricos. Mas no início do poema tem uma princesa da Fenícia, que seria hoje o Líbano, que briga com o irmão e ela vai embora. Então ela é mandada embora, ela vai com alguns navios tal, e o grupo dos adeptos dela, dos seguidores, e eles viajam lá no Mediterrâneo e terminam aqui numa região do norte da África, que eu acho que hoje fica qual que era o país do Gaddafi mesmo? Na Líbia. Acho que é na Líbia. Para ali e tem gente no lugar. E ela chega com os seus súditos, era uma princesa, e ela vai negociar que ela quer um pedaço de terra. E a história que está no poema isso. Ela diz assim, eu quero negociar, e os locais fazem a seguinte proposta. Você pega o maior pedaço de terra que você conseguir englobar com o couro de uma vaca. Foi essa a proposta. O couro de uma vaca não é muita coisa, né? Daí ela pegou o matemático da corte lá e disse assim, você resolve esse problema para mim. Ele disse, bom, a primeira coisa que nós fazemos, nós vamos cortar esse couro em tirinhas bem finas. E vamos amarrar uma na outra e vamos fazer uma corda bem comprida. E a segunda coisa, como eles estavam no mar Mediterrâneo, nós temos que pegar um pedaço de terra. E aí nós fazemos um semicírculo. Então o problema é curioso, é um problema matemático que está lá no poema de Virgílio. Vocês veem como esse é um tipo de preocupação que já existia na antiguidade. Nós estamos falando de um poema escrito há 2000 anos atrás, acho que Virgílio é contemporâneo de Cristo, mais ou menos, um pouco antes, acho. Conta a história da fundação de Roma e já fala de um problema matemático desse tipo. Os gregos já tinham preocupações com problemas desse tipo. A gente sabe que os gregos sabiam bastante matemática e desenvolveram uma porção de matemática. Então, a ideia de que esse problema aqui, a solução era um semicírculo, era uma ideia que já vinha lá de trás. E tem muito a ver com a ideia de simetrias. O círculo ou o semicírculo são as figuras mais simétricas. E isso deve dar alguma característica própria, ótima para essas figuras, e de fato, o disco, ou o círculo, o semicírculo, ou o círculo, nesse caso, são as soluções desse problema. Bom, problemas de otimização, então, vamos lá. Esses são dois modelos, tem muitos exemplos no livro. Qual que é o ponto desse problema? É conseguir montar as equações básicas, é a modelagem matemática do problema. Então, o roteiro desse problema é fazer um esboço, em geral, geométrico, gráfico, se tiver relação com um problema geométrico, então alguma outra coisa, tentar esboçar e ver quais são as quantidades envolvidas, as funções envolvidas. Aí você, nesse caso, tem outros tipos de problema, você tem uma restrição, tem um vínculo que a gente chama, então é um problema que a gente vai minimizar esta função com este vínculo, e as variáveis que determinam o vínculo também são as variáveis que determinam a função de interesse. A partir daí você trabalha com as equações para reduzir o problema a um problema de uma variável. Nós só sabemos resolver esse problema trabalhando com uma variável, por enquanto. No segundo semestre vocês vão aprender a trabalhar com duas variáveis ou mais. E tem outros métodos. Mas ainda nessa situação que a gente está, a nossa tarefa é transformar o nosso problema, que tem duas variáveis, A e B nesse caso RH, num problema que é uma só variável, usando a restrição, usando o chamado vínculo entre as variáveis, A e B, nesse caso,
e o vínculo entre as variáveis R e H nesse caso. Com essa restrição, a gente substitui na fórmula da função de interesse e procura máximos e mínimos dessa função. Tipicamente, os nossos problemas não vão ser intervalos limitados. Se você fosse no intervalo fechado limitado, o método do intervalo fechado geral vai resolver o teu problema. Mas esses problemas não têm essa coisa de ser um intervalo aqui fechado, ou nesse caso. Eu não tenho. O RH podem variar no intervalo aberto, de fato, e é o que acontece. E o A e B também variam no intervalo aberto. Então eu não tenho essa restrição de intervalo fechado tipicamente nesses problemas. Às vezes tem. Se tiver, você usa isso. E pode ser que o máximo e o mínimo corram nas extremidades daí. Certo? Então tem que lembrar de estudar o máximo, o mínimo, valor na extremidade, valor dentro, ponto crítico. Se tiver algum ponto não diferenciável, tem que lembrar de usar esse ponto e assim por diante. Certo?